E tem gente que às vezes escreve de forma e às vezes precisa de caligrafia, que aí é uma bosta. Escrever de forma, escrever feio ainda, não tem como. E letra feia pode descontar ponto? Pode. É estética. Estética é ponto. Se a sua nota tiver, se a sua letra estiver mais bonita, com certeza aí pode aumentar até 10%. Beleza? Presta atenção. Também agora na questão da paragrafação. Todo mundo aqui olhando para o quadro agora, que o que eu vou falar é sério. Aqui está a linha da margem. E o camarada vai começar a escrever. E ele vai escrever entre os aspectos referentes, como essa nossa redação. Ele escreve aqui, ó, entre os aspectos, e vai continuar escrevendo e vai chegar na margem. Vamos colocar a margem aqui, ó. Referentes, ó, referentes a segurança. Segurança. Ponto. Deixa aqui, por enquanto. Só para dar um exemplo. Olha só, vou pegar o gancho e vou dar duas explicações aqui. Primeiro, você gastou justamente esse espaço, que imagina esse espaço aqui numa escala está representando 2 dedos, 2 centímetros. Quando você vai escrever, você não pode escrever nem meio milímetro para cá, é bom que você alinhe certinho. Imagina uma linha imaginária retinha. Porque quando você escrever o próximo parágrafo, somos levados, ó, tem que estar alinhadinho. Porque tem gente que escreve aqui, depois vai escrever outro parágrafo, escreve mais para cá. Ó. Ah, não, mas tem um espaço, mas está todo desalinhado. Isso é estética, então alinhe certinho seus parágrafos. Ele é como se fosse um tab do computador para fazer. Outro detalhe, tá, gente? Eu vou deixar meu WhatsApp pessoal aqui, pode mandar redação, tenha paciência, só que esse dia eu estou um pouco tumultuado, até prefiro que mande foto para o Zap. Eu quero deixar um recado para vocês. Não mande redação que não esteja escrita à mão. Tem gente digitando redação e me mandando. Não corrige, não faz sentido. Como que eu vou saber se eu não estou escrevendo certo, como é que está a letra do aluno, se ele está alinhando? Não tem como, beleza? Ó, entre os aspectos referentes à segurança, tá? Outro detalhe, final da folha. Isso daqui é o quê? Isso é um hífen, pode? Sim. Se essa palavra segurança eu tivesse aqui, eu fizesse assim, C, e colocasse um tracinho aqui de baixo, pode? Sim, também pode, tá? Agora, o que não pode, professor, chegar no final e fazer isso daqui, ó. Isso é travessão. Né? Ou então é óbvio, né? C, aí o cara quer escrever para cima aqui, né? Não. Ultrapassar a linha também não, e assim vai. Tem várias coisas aqui que eu vejo que tá errado. E olha, não, professor, porque não é prova não. Eu repassei só um pedacinho da letra para não escrever embaixo de novo. Gente, treina certo para no jogo sair certo. Se no treino você está fazendo errado, no jogo é perigoso ser errado também. Então, treinamos certo para o jogo sair certo. Eu nunca vi, vamos ensaiar uma cobrança de falta de um time de futebol. Aí o cara fala, vou chutar esse treino tudo para fora, na hora do jogo sai certo. Não, tem que ser perfeito no treino. No jogo, tentar sair perfeito também. Beleza? Então, treinar certo. Outros que não pode. Erro. Errei uma palavra na hora de passar limpo. As correções são feitas no nosso rascunho. Já falei isso com vocês. Mas, pô, eu estava escrevendo lá no dia e dei um mole, escrevi segurança com S. Que bosta, hein? Nossa Senhora! Fudeu, hein? E aí, vou ter que cancelar a palavra toda, inclusive aqui. E na frente, escrevo ela certo. Segurança. Segurança. Pronto. Percebam que eu só dei um traço na palavra, é isso. Não tem mistério. Não é parênteses, não. Não é rasurar ela, não. Não é escrever em cima, não. Segurança, escreve em cima certo. Não. É só um traço na palavra, escrever certo na frente. Beleza? Só isso. Outro detalhe, faça períodos curtos. O que são períodos curtos? Quem conhece a estrutura morfológica, né, a estrutura sintática, vai ter mais facilidade. Eu acho que ainda vocês não chegaram, todos vocês aqui não chegaram nessa aula não. Alguns de vocês chegaram, alguns. Que já fizeram curso comigo, esse já é talvez segundo curso, terceiro curso. Então vamos saber melhor, mas eu vou mostrar aqui para vocês. O professor ensina redação.
Inclusive as nossas máscaras corrigem também, que eu não faço muito grande não. Vocês podem ver que tem ponto, tem as vírgulas, tem os lugares certinhos de escrever as coisas. Por quê? O professor ensina redação. Isso aqui é um período curto. Por quê? Quem é o sujeito? Professor. Isso daqui é o quê? Predicado. Mas o predicado, eu vou resumir ele em verbo e o complemento do verbo. O verbo e o seu complemento. Isso é uma oração curta. Começa na letra maiúscula e vai até um ponto. Porque tem gente que faz orações grandes. O professor ensina a redação, vírgula, ensina lógica e acompanha os alunos. Aí vai se enrolar em vírgula, vai ficar sem... A clareza fica comprometida, por mais que esteja pontuada corretamente. Então, por isso que ele pede para fazer períodos curtos. No máximo, 3 períodos por parágrafo ele pede. 3 períodos por parágrafo no mínimo, né, na verdade. Bom, a ordem direta facilita a correta pontuação. O que é a ordem direta? Primeiro o sujeito e depois predicado. Porque eu posso falar assim, ó, ensina redação, vírgula, o professor. Estaria errado? Não, eu só desloquei. Se eu colocasse vírgula aqui, ó, começasse esse com maiúsculo, ensina redação, vírgula, tirasse esse professor fora aqui, ó, escrevesse o professor, estaria certo? Gramaticalmente, sim. Eu coloquei a vírgula, separei, vocês vão aprender isso na aula de pontuação, para melhorar isso daqui. Só que a clareza, gente, fica comprometida. Não é tão claro igual eu falo assim, o professor ensina redação. Tá? Então a clareza, isso é importante. Por quê? Você tem que imaginar que uma pessoa com mais baixo nível de leitura, uma pessoa semi-analfabeta, talvez um avô seu, uma avó, se ela ler, ela vai entender. Agora, do jeito que ela está aqui, vai se enrolar. Ensina redação, professor. Aí, está entendendo? Tem que ser mais claro. Mais claro. Então, evite isso daqui. Primeiro sujeito, depois predicado. Seu sujeito, verbo e seus complementos. Depois nós temos aqui colocação pronominal. Evitar orações que iniciam com verbo, a não ser aquelas que a gente tem nas máscaras. Sabe-se que... Por quê? Toda vez que você inicia uma oração com verbo, você tem que começar assim, então. Sabe-se que... Aí você vai colocar tarará, tarará, tororô. Por quê? Quando você inicia a oração, o seu pronome oblíquo, que esse daqui é um pronome, ele vai ser colocado sempre depois do verbo, que é o que é chamado de ênclise, e não próclise. Então, o que eles recomendam? Você não iniciar a oração com o verbo, para você, porventura, não errar isso daí. Mas se você não tem esse problema, se você sabe fazer colocação pronominal, você não vai ter problema nenhum. E alguns verbos aí, se vocês perceberem, estão na nossa máscara. Se estiver na nossa máscara, a gente não vai errar. Esse é o conselho que tem aí, tá? Impessoalidade. Olha que interessante, nada no meu curso é engessado. Por exemplo, o verbo, não é que é proibido. Você pode ver que tem aconselhamento. Não fique preso esse monte de não faz, faça a redação. Porque às vezes o aluno ele fica tão preso, pode, não pode, é proibido, aquilo, igual eu falei. O que eu ensinei? A primeira coisa que vocês fazer, argumento 1, argumento 2, argumento 3, né? A sua tese, argumento 1, argumento 2, argumento 3, depois usar a máscarazinha e escrever. Cara, os ajustes a gente vai fazendo. Se tiver algum puxãozinho de orelha, correção de pergunta, é muito melhor o feito do que o perfeito. Porque o cara vai achar, ver um monte de... Gente, esquece isso daqui vocês vão... A máscara vai corrigir 80% dos problemas de vocês em redações. E o restante é só para a gente se ajustar, beleza? Então vamos lá. Impessoalidade. As verdades gerais sempre têm maior valor. Opiniões pessoais pouco contribuem para a sustentação de alguma coisa. Em vez de falar eu acredito, você vai falar acredita-se. Em vez de falar eu sei, claro, você vai falar sabe-se. Por que isso? Porque você não pode ser pessoal, usar a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular ela é muito pessoal. A do plural não. Porque às vezes nós precisamos empregar a primeira pessoa do plural. Por exemplo, eu posso falar assim, que entendemos em nossos dias que política é coisa séria. Ah, está errado, eu usou pessoa. Não, quando eu falo entendemos no nosso dia, eu estou querendo dizer que é uma verdade universal que todas as pessoas entendem. Então isso não é errado. Só que a gente tem que saber empregar corretamente. O que é proibido em uma dissertação, para você convencer alguém, é você falar o que você pensa. Pessoalmente. Porque eu não quero convencer alguém nunca, eu tenho que ser influente. Para influenciar, eu tenho que usar algo chamado de persuasão. Persuasão é a arte de convencer pessoas de maneira influente. É chegar para a pessoa e convencê-la não falando assim. A pessoa chega para mim no balcão e fala assim, o curso está caro.
Em vez de você falar assim, é verdade, isso quem é vendedor, a gente recebe treinamento direto. Quem trabalha com venda sabe o que eu estou falando. Você nunca fala, nada, que nada, não. Você vai falar o quê? É verdade, você concorda com a pessoa, sim. Mas nós entendemos, minha querida, que às vezes o que custa mais, vale mais. Que adianta comprar um sapato de R$100, você vai ter que comprar um de R$100 daqui 6 meses, daqui 6 meses, outro de R$100, outro de R$100. Se você comprasse um sapato Ferracini que custa R$300, é 4, 5 anos no pé. Você só vai trocar ele quando acabar o solado. Deu para entender? Então, isso é a persuasão. A persuasão, a gente não usa o que a gente tenta trazer para a unidade universal. Isso a gente usa em redação também. Por isso que a gente não pode ser pessoal, tá? O que é a tese? É aí que você apresenta o seu ponto de vista. Nós já falamos sobre isso. A tese é o ponto de vista, tá? A tese é o que você pensa sobre um determinado assunto. Os argumentos. É comum a cobrança de temas próprios às funções dos cargos disputados. Por isso, preste atenção nos assuntos recorrentes do texto da prova. O que significa isso, senhores? É justamente isso que eu estou fazendo com vocês. A gente está pegando o tema referente aos assuntos da prova. Esse, por exemplo, esse tema aqui tem a ver. Então, para quê? Para que eu aprenda a desenvolver argumentos de algo que seja pertinente. Beleza? Hoje nós vamos aprender a usar o artigo 5º, citar ele, e o inciso, 11º, inciso 11. Tá? Beleza. Não se põe título nas redações para concurso. É proibido pôr? Olha o que está escrito embaixo. A menos que isso seja uma exigência do edital ou da prova. Tá? Quem quiser colocar na frente ou da prova. Porque se não exigiu, tu vai começar a escrever seu texto aqui, ó. Aqui, ó, na primeira linha mesmo, normal, esquece. Se exigir, na primeira linha você vai colocar o título, na segunda linha você já começa a escrever. Não é pular uma linha para não ficar embolado, não. Tá? Mas, ultimamente, eles não têm cobrado título, a OCP não tem cobrado título, já pesquisei isso. Então, não se põe título nas redações, beleza? Você já tem tema, não precisa reescrever o tema. Já partir logo para os entre os aspectos referentes, ou então no Brasil, tarará, 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 atualmente, você já vai começar direto na sua máscarazinha. E esquece, beleza? De título. Os argumentos. É comum a cobrança de temas prontos. Tá, já falei, não se põe título. Evite repetição de palavras. Por exemplo, você está falando sobre invasão de domicílio. Está falando de domicílio. Aí no primeiro parágrafo você falou domicílio, segundo parágrafo falou de novo a palavra domicílio, terceiro parágrafo, isso é errado? Não, você não tem outra palavra para falar. O que você vai fazer? Estou falando redação da Polícia Militar, PM, o que eu vou usar depois, se não tiver outra para referir a ela? O que fica ruim é no mesmo parágrafo, toda hora você ficar usando a palavra. Porque a Polícia Militar, e a Polícia Militar, aí fica feio. Agora, se for em parágrafo diferente, precisar, meus queridos, mas é óbvio, quando fala evite a repetição, não é proibido, mas se você conseguir evitar, sim. Aí você coloca, você viu? Um eu falei policial militar, o outro eu coloquei agente da lei. Sinônimo, ele é um agente da lei. Vocês estão entendendo a malícia? Você ter também riqueza vocabular, isso é legal, tá? Vocabulário, procure clareza, aproximação vocabular. A linguagem simples torna o texto fluente. Pense em explicar seus argumentos como se falasse para uma criança de 10 anos. Não use erudições do tipo odiernamente, diga atualmente ou de hoje em dia. Tem gente que quer impressionar odiernamente. De hoje em dia, a mesma coisa, né? Quer usar palavras difíceis para convencer, achando que são palavras que impressionam. Não é, gente. É a clareza. Quando se corrige uma redação dissertativa argumentativa, quer ver a sua capacidade de convencimento, só isso. Beleza? Só isso. Interferência. Eu só pegar um ganchinho aqui que tem a ver com o tema. Não sei quantos sabem ou quantos não sabem. Se eu sabe, eu vou saber agora. Só vou pegar o ganchinho para explicar. Por exemplo, toda vez que eu encaro um projeto pessoal, eu, Juliano César, eu procuro mergulhar de cabeça para poder fazer o melhor. E eu estive analisando, eu comprei um livro que fala sobre oratória, né? Sobre dicção, comunicação, expressão verbal, expressão corporal e assim vai. E eu descobri que para você argumentar, para você falar em público e tudo mais, eu já sabia, né? Que eu já fiz curso de oratória quando era mais jovem. Entendeu? Eu já fui crente um dia, então pregava na igreja, então falava em público, então isso para mim não é muito difícil, não. Você não é crente mais não, professor? Mais ou menos assim, sabe? Um pouquinho para lá, um pouco para cá. Vamos ver se eu dou uma melhorada. Mas onde eu quero chegar?
Eu estou nessa empreitada agora como pré-candidato a deputado estadual, justamente para brigar pelos concursos. Mas não vim fazer política, não. Eu só vim falar com vocês o seguinte, eu como pré-candidato, eu aprendi, já estou vendo que não existe nada melhor para você construir seus discursos e trabalhar do que redação dissertativa argumentativa, que é o que você usa. Você pega a sua ideia e expõe, e tem que convencer o ouvinte do que você está dizendo é verdade. E aí você tem que usar tudo que você tem de retórica, tudo que você tem de substancial, que são os argumentos, e você deve convencer do seu ponto de vista de maneira influente. Não tem nada melhor. Eu falei, cara, esses cursinhos de redação, que eu apliquei esses últimos 6 anos da minha vida, 6 anos, quase 8 anos da minha vida, isso vai me ajudar mais do que eu pensava hoje. Porque quando eu monto as minhas ideias e apresento, elas ficam muito melhores, muito mais convincentes. E daqui a uns dias eu vou começar a explorar isso aí em alguns debates, em alguns locais aí que nós já estamos convidando para poder falar e vamos ver o que vai dar. Apesar de que, né, eu brinquei o dia desse, eu falei com os amigos meus, eu falei, gente, é tão pouco tempo de experiência, já estou um pouquinho frustrado já. Que mundo sem vergonha, velho, Deus me perdoa. Mas eu vou até o final, vamos ver o que vai dar. Por que eu falo isso? É uma cambada de puxação de saco para lá e para cá, não tem paciência para isso. O negócio é preto no branco, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar minhas aulas. Ah, vai ter uma reunião lá, vamos no café. Não tem tempo de reunião, não, rapaz. Reunião é meu ovo. Mas aonde eu quero chegar? Para vocês, todos aqui, a grande lição de moral que eu falei que eu queria deixar para vocês, quem tem capacidade argumentativa de tudo na vida, não só para redação, melhora, tá? Eu quero conquistar um emprego, eu tenho capacidade argumentativa, eu vou sair melhor na entrevista. Eu quero arrumar uma namorada bonita, tenho capacidade argumentativa, vou sair melhor no encontro. Porque tem cara que não tem nada para dizer para a mulher, tem cara que não entrevista, ou tem moça que não entrevista, não sabe conversar. Um cara fala de você. A pessoa não sabe o que a pessoa quer ouvir, não pesquisou a empresa antes, não desenvolveu um roteiro, não pensou. Então, isso daqui é importante, gente, para a vida. Argumentar corretamente, saber dissuadir, saber convencer, beleza? Então, tá aí, fica a dica, que isso é muito legal, é muito bacana. Vocabulário, usa a palavra interferência positiva, se possível, apresente propostas que solucionem o problema, perfeito. Ó, não faça críticas ao governo, tá? Página 459. Eu quero ser bem claro nisso daqui. Eu, professor Juliano César, quero dizer para você o seguinte, essa postura é pobre e pouco criativa, é o que se chama de lugar comum. É como se você fosse pedir emprego à empresa e criticasse o patrão durante a entrevista. Isso é ser muito ingênuo. Como assim, professor? Quer dizer que se eu vou prestar concurso para a Polícia Militar do Espírito Santo, e nós vamos falar sobre, né, esse tema, invasão de domicílio, e eu quero criticar os policiais despreparados. Eu não posso falar mal da polícia, falar mal que os policiais são despreparados, falar que não tem concurso há anos, deveria haver mais concurso. Não é isso. Você pode criticar a segurança, você pode criticar a saúde, você pode criticar a educação, você pode criticar as mídias, você pode criticar o que você quiser na sua redação. Mas quando fala assim, não faça crítica ao governo, se eu pudesse, eu consertaria, colocar não faça crítica ao governador. Ou seja, não leve para o pessoal. Você está entendendo? Quando falo crítica aqui, eu quero dizer no sentido de, porque esse governador, Paulo Artung, é uma bosta. Apesar que eu concorde, eu não vou falar para vocês fazerem isso na prova. Beleza? Por quê, gente? Porque isso é ser ingênuo, é você querer pedir e ainda criticar. Então, pode ser, a banca não tem ligação direta com ele. A banca não vai pegar a sua redação aqui, governador, que ele falou, o cara não vai nem ver a sua redação na sua vida. Mas só que é o seguinte, a própria banca vai achar aquilo que é antiético, feio, e sua nota não vai pontuar. É por isso que você não deve fazer essa crítica direta. Agora, quando é uma crítica inteligente, fundamentada, construída, sem problema nenhum. Beleza? Então, quando fala sobre governo, é isso daí que eu gosto de deixar bem claro para os alunos, tá? O rascunho é importante. Eu não ensinei vocês a fazer o rascunho? Tem gente que quer fazer redação de primeira na folha definitiva sem rascunho. Eu falo, caramba, é um semideus. Chico Xavier, a inspiração vem do céu. Peraí que eu vou começar a fazer uma redação aqui. Não faz isso não, filho. Faz primeiro passo, esqueminha. Segundo passo, rascunho. Por último, pasta limpa. Professor, vai demorar muito. Meu filho, esqueminha, você treinado, é 3 minutos, 5 minutos no máximo.
A máscarazinha decoradinha, filho, entre os aspectos referentes, 3 pontos merece destaque especial, né? Cumpre se destacar, e depois vem, né? Somos levados a crer, depois no finalzinho para concluir, né? Tendo em vista os aspectos observados, né? E tarará. Meu filho, treinadinho aqui, no máximo, estourando, devagar pra caralho, 20 minutos, tá pronto, seu rascunho. 20, 25. Passar limpo, você com a paciência de Jó, 10 minutos você passa 30 linhas limpo. 10 minutos, pode marcar no relógio. Se você for olhar aí, deu 35 minutos. Na pior das hipóteses, deu vontade de ir no banheiro na hora da redação. 40 minutos, a redação está pronta. Treinado, muito bem treinado. 40 minutos você for muito devagar. Porque eu tenho alunos meus hoje, graças a Deus, que fazem redação em 20 minutos, a redação toda pronta. Eu tenho uns caras que estão muito bons em redação. Tá? Então eu vou falar com vocês. É treino, é treino. Eu fiz uma redação, eu não sei se eu tenho ela aqui ainda. Se eu tiver, eu vou ler ela para vocês aqui rapidinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Tanto tempo que eu não... Então, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Rapidamente aqui. Ó, eu sou tão desviciado, estou tão ruim aqui que eu não estou conseguindo achar. Espera aí. Maravilha, hein? Estou conseguindo achar. Meu Deus, como é que faz pesquisar a conversa aqui mesmo? Ah, apareceu aqui. Espera aí. Aham, tem um negócio que eu acho que é uma pérola aqui que eu preciso que vocês entendam. Olha só, o que é a gente ter já o costume de fazer a redação e aí cair numa situação dessa. Deixa eu ver se teve aqui. Deixa eu ver se está aqui. Essa daqui eu tenho que mandar para um grupo de volta para não perder. Quer ver? Ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Nossa, tanta conversa, né? Pra que isso, Jesus? Aqui tem minha primeira redação que eu mandei. Eu tenho minha redação da PM de 2010, tá aqui. Nota de agradecimento de aluno. Só um segundinho. Essa eu queria que vocês vissem. Se eu não achar, depois do intervalo eu mostro a você, mas eu acho que eu vou achar. Espera aí. Não, achei que eu tinha achado, não achei não. Opa, acho que eu achei. Beleza. Olha aqui que redação. Você sabe que eu sou meio contra esse negócio de grupo, rede social, galera só dá azaração, menino querendo chamar a menina no privado, dor de cabeça. Eu já falei, negócio de grupo, estuda sozinho. Eu falo com os alunos, negócio de estudar em grupo não presta não. Máximo um canalzinho no YouTube, assistir uma videoaula, beleza. Quando tem um fórum bem legal, tranquilo. Mas hoje em dia, negócio de grupo, eu não sou muito a favor não, mas tudo bem. Aí a galera participa e coloca a gente ainda. Aí me colocaram num grupo. Aí um dia os meninos estavam brigando no grupo. Aí um menino falou com o outro assim, no grupo lá. Não tem essas discussões de grupo, velho? Um falou com o outro assim, que nada, você toma cerveja porque tem gosto de esperma. Aí eu, para apaziguar, eu entrei no grupo e falei, tudo bem, já que vocês estão falando disso, faça uma redação argumentativa com o seguinte tema. Gustavo. Falei o nome do menino. Gustavo. Por que a cerveja puro malte tem espermas? Não esqueça de mandar uma foto da redação. Eu falei, por que a cerveja puro malte tem espermas? Aí eu falei, não esqueça de mandar uma foto de redação. Aí eu estava meio inspirado, estava no WhatsApp web, eu fui no computador e digitei 10 minutos, não estou mentindo para vocês não, mandei uma redação para eles. Olha como é que ficou. Entre os aspectos referentes aos espermas contidos na cerveja puro malte, 3 pontos em especial merecem destaque. O primeiro é que quem bebe gosta do sabor. O segundo é que é apreciado desde as gerações passadas. E, por fim, a matéria-prima é farta. Aí eu coloquei, um bom bebedor de puro malte aprecia seu sabor devido à similaridade com o gosto de esperma. Presta atenção. Consoante a isso, deve-se lembrar que o esperma cetrado trata-se do esperma de peixe. Em muitos países do mundo, como por exemplo a Argentina, consomem essa iguaria em finos pratos nos mais luxuosos restaurantes.
acreditando em suas propriedades revitalizantes e afrodisíacas. Isso é verdade. Tá? O esperma do peixe é comercializado. Em alguns restaurantes, num prato especial, não é caviar, é esperma de peixe mesmo, é porra de peixe mesmo. Para quem não entendeu. Vale a pena lembrar, olha só, vale a pena ressaltar que a bebida puro malte é apreciada desde a Idade Média. Eu coloquei. Povos lendários como os vikings já faziam seu uso para comemorar suas vitórias e conquistas territoriais. O seu sabor amargo, sua consistência espumante e o seu leve teor de álcool alegravam e ainda alegram muitas festas, comemorações e até mesmo momentos de relaxamento. Outra preocupação constante, olha as máscaras que linda. Quando preparamos algo em larga escala para o consumo humano, é a disponibilidade de matéria-prima. Como o puro malte tem como sabor a essência do esperma do peixe, não é tão difícil de encontrá-lo devido a ser pouco consumido como alimento. No entanto, deve-se ter bons fornecedores, como peixarias e piscicultores, que saibam extrair e armazenar o esperma na hora do abatimento do peixe. Né? Imagina bater uma punhetinha pro peixe, tirar. É foda, né? Escute só. Um peixe de pau duro na peixaria. O cara tirando. Escute só. Aí eu terminando a minha redação, eu coloquei assim: pelos fatos já expostos, somos levados a entender que quando o assunto é esperma, devemos saber primeiramente a sua fonte e os seus benefícios. Primeiro, como no puro malte sua fonte é o peixe, pode-se consumir despreocupadamente. E que os apreciadores do puro malte deliciem-se fazendo uso dessa tão apreciada e revigorante bebida. Veja o que você tem a dizer, eu mandei para os alunos. Cara, os caras leram essa redação no grupo, eu não estou mentindo para vocês. O que choveu de comentário no grupo, professor, isso é verdade? Eu falei, não, filho, eu criei a redação, mas eu quis mostrar para vocês o poder do convencimento que tem. Porque se você pega uma redação dessa e lê na íntegra, bem construída, bem fundamentada assim, por mais que seja coisas tiradas daqui, mas fica tão bem estruturado porque tem tudo que você precisa para argumentar. Olha, isso e isso. Ó, eu me posiciono dessa maneira, por conta disso, disso. Aí eu desenvolvo por conta disso, disso e daquilo, e no final eu reafirmo a tese e trago o cara fala, caramba, gente, os meninos tudo estavam acreditando que o puro malte era gosto de porra de peixe, velho. Eu falei, vocês são doidos, velho, nada a ver, bicho. Acabou com a discussão, acabou com a briga, os caras gostaram pra caramba. Muitos não conheciam a máscara, começaram a usar a máscara. Eu falei, tá vendo o que uma máscara faz? Se você não tem ideia de porra nenhuma, só usar a máscara. Vai resolver a sua vida. Beleza? Tá aí, quem quiser a redação aí do puro malte aí, eu posso mandar, tá? Tranquilo? Pessoal, saindo daqui eu quero tomar uma cerveja. Ai. E aí, galera? Pessoal, eu quis mostrar isso para vocês, só para vocês verem o poder de convencimento que isso tem. O rascunho é importante, atente para expressões vagas. Evite expressões de cunho pessoal, belo, mal, balístico. Quando evita, não se preocupa muito não, que isso a gente tem, né, tranquilidade. Não se usam, entre aspas, palavras estrangeiras sem correspondência na língua portuguesa. Hip, status, dark, punk, como assim? Se você for usar uma palavra estrangeira, que, por exemplo, você vai falar uma palavra que ela é americana mesmo, uma palavra inglesa, que não tem uma tradução, que tem uma tradução, você coloca entre e, de preferência, põe a tradução. Mas como a gente tem máscara, a gente não vai usar isso, tá entendendo? Raramente. Então, por exemplo, hip não tem tradução, então não precisa escrever, né, entre aspas. É o que está falando aí. Caso você tenha feito alguma pergunta, responda, não pergunte porra nenhuma. Nas minhas máscaras não tem pergunta, então vocês estão proibidos de perguntar. Beleza? Fica o meu bizu. Porque tem gente, né, aprende, é só fazer uma pergunta, deixa que eu respondo. Para que perguntar, porra? Eu perguntei alguma coisa aqui da porra do peixe, eu só fui falando, e não perguntei, o pessoal foi conversando, beleza? Ó, o pronome demonstrativo fala mesmo só pode ser usado junto do termo demonstrado. Como assim? O mesmo meliante fugiu. Eu não posso falar o mesmo sendo um termo anterior. Como assim? Quando eu falo assim, olha, teve um assalto na Móveis Linhares e falou que o suspeito tomou direção a Filogônio Peixoto. Por que lá, né? Aí depois, o mesmo tomou, né, foi informado que o mesmo tomou destino ignorado. O mesmo tem que falar o que é. O mesmo não é termo referenciador, não é pronome relativo. É o que está escrito aí.
Apesar que a gente não vai usar isso na prova para nada, mas está aí. Número de linhas, naturalmente, se você fizer as máscaras, vai dar 5 linhas para introdução, 5 linhas de desenvolvimento. No máximo que vai dar 6 para introdução, 6 para conclusão, que são as maiores. Os desenvolvimentos vão dar em torno de 5 linhas. Então vai totalizar 27 linhas, no máximo 30, vai dar certinho. Confia em mim, não escreve demais não, escreve o que precisa. Ao usar uma sigla, primeiramente você deve demonstrá-la e depois desenvolvê-la. Perfeito? Olha só para encerrar aqui, eu já dispenso vocês para o intervalo. Como assim uma sigla, professor? Imagine você isso daqui, ó. Eu vou falar Polícia Militar, vou dar um exemplo. Polícia Militar. Primeiro eu escrevo a palavra, depois eu vou colocar dentro da PM. Por quê? Porque se depois, no outro parágrafo, eu precisar falar de PM, eu não preciso escrever Polícia Militar tudo de novo, é só colocar PM. Não preciso mais colocar também dentro de parênteses. Beleza? Por isso que a gente usa esse recurso aí. Se precisar, basta falar PM. Senhores, fazer um intervalozinho aí. Logo após o intervalo, a gente vai vir aí para tentar produzir essa redação. Só que acho que eu vou fazer um pouquinho melhor. Rapidinho. Olha só. A redação, cada um está com a sua folha, não está? Vocês copiaram todos os argumentos, não copiaram? Todos vocês têm as máscaras, não tem? Quem não fizer redação, está enrolado. Por quê, professor? A gente precisa de pelo menos 15 redações prontas até a prova. Então, o que eu vou falar? Eu não vou sugar vocês, não, porque se a gente for fazer redação agora, 9 horas, no intervalo 9h10, retornar para fazer redação, para entregar, vai passar do horário. Vai ter uns que vão dar uma agarradinha, natural, muito tempo que não escreve. Então, o que eu vou fazer? Levem para casa essa folha, façam a redação, fotografem e me enviem. Professor, eu posso enviar para onde? Envia para isso daqui, ó. 99515 0995. É o meu WhatsApp pessoal. Juliano César. Juliano César. Se eu demorar a responder, tenham paciência, só me cobrem, porque às vezes a conversa vai descendo, está recebendo muita mensagem esses dias. Pelo menos uma vez por semana eu tiro para corrigir todas as redações, é fato, toda semana. Então tenha um pouquinho de paciência só pela demanda, tá? 99515, o DDD é 27, tá? Se bem que aqui a gente está em Linhares mesmo, precisa, né? Mas lá em Cachoeiro eu tenho que lembrar de falar que é 27, senão não chega para mim. E tirem foto. Quando vocês for tirar foto, eu vou pedir para vocês fazerem um favor. Escrevam nessa folha aqui, que essa seja a folha definitiva, para passar limpo. Escrevam um rascunho em outra folha, fazendo um favor, deixa essa para passar limpo. E quando vocês tirarem foto, tenta colocar sempre um local iluminado, tipo assim, debaixo literalmente da lâmpada, e a foto da página inteira, não pedaços da página. A gente manda fragmentado, não precisa. Tira da página inteira e manda que eu dou um zoom, abro no computador, e é mais fácil. Como que eu faço a correção dos meus alunos? Eu corrijo, vejo o que está faltando, o que está sobrando, se precisa alinhar, dentro do nosso padrão. E aí o que eu faço? Eu mando um áudiozinho para o aluno, que eu anoto num rascunho, que para mim é mais rápido. Eu vou anotando os erros que eu encontro. E passo um áudiozinho para o aluno, ó, cara, faltou isso, melhora nisso daqui, sua argumentação está ruim, e eu passo o bizu, o retorno para o aluno. Quando está boa, eu falo, caramba, que redação foda, muito boa, beleza? Então, galera, até a próxima aula aí, se Deus quiser. Se encerra aqui a aula de hoje.